Oi pessoal, tudo bem? Vamos entrando, vamos falar sobre alfabetização. Boa tarde a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos pelo CIESP, é um prazer estar aqui novamente. Boa tarde pessoal, só uns segundinhos até o pessoal entrar para nós começarmos a falar sobre alfabetização. Boa tarde, Cláudia, Denise, boa tarde. Vamos falar sobre alfabetização, né? É possível alfabetizar nesse tempo de EAD, tempo remoto, o que é tudo isso? Nós vamos bater um papinho aí hoje, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Renata Aguilar. Sou palestrante do CIESP já desde 2004, então temos feito aí algumas lives, algumas não, muitas lives pelo CIESP, e vamos falar um pouquinho sobre esse processo de alfabetização. A live fica gravada, tá? No YouTube, então vocês se inscrevam lá no CIESP, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Muito bom, Rosângela, muito bom revê-la, gente, que bom, sejam todos bem-vindos aí. Então, eu tava dizendo, a live fica gravada no YouTube do CIESP, no Instagram também fica. E queria já, lá começando, convidar vocês para os meus cursos virtuais com gostinho de presencial que nós vamos fazer pelo CIESP. Então, nós temos 2 cursos já agendados pelo CIESP, que é produção de texto e matemática, tá bom? Então, já fica aí o meu convite para conversar. Vou pedir um grande favor, tudo que vocês tiverem de perguntas, tem uma caixinha, tá? Se vocês puderem, se vocês olharem aí, tem uma caixinha de perguntas. Coloquem na caixinha, porque às vezes fica mais fácil para eu poder, porque na hora que eu tenho que voltar as perguntas, às vezes a gente acaba passando aí alguma pergunta importante para poder estar respondendo, tá bom? Então, boa tarde a todos. Vamos falar sobre alfabetização. E aí a primeira pergunta que vem, que todo mundo me questiona, é o seguinte: Renata, dá para alfabetizar EAD? É possível entrar nesse processo de alfabetização virtual com as crianças? Não é possível? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que esse momento que nós estamos passando não é uma educação EAD, tá, gente? Uma educação EAD é uma educação bem diferente. Nós estamos passando por uma educação emergencial, ou seja, tiramos aqui, a Regina, boa tarde, Rê. Então, quando a gente começa a falar sobre educação remota, nós iniciamos o processo de educação tecnológica de uma forma muito abrupta. Então, nós estávamos acostumados dentro da escola, naquela rotina, planejamos o ano todo, porque a gente começa janeiro planejando esse ano todo. Mal terminamos janeiro, fevereiro, tivemos esse susto dessa pandemia, desse isolamento social. E alguns colégios, alguns não, eu diria assim, gente, 99,9%, ninguém estava preparado para esse momento, tá? E aí nós temos um outro porém, nós achamos que nós íamos retornar muito mais rápido para a escola, que seria apenas um momento de 15 dias, 20 dias, 40 dias, que na verdade isso não aconteceu. E cá estamos nós, no meio da tecnologia, tentando dar aula. Então, quando eu digo tentando, gente, porque eu tenho 2 grupos, né? Nós temos um grupo de professores que arregaçaram as mangas e falaram: bom, eu vou aprender, eu vou ter que aprender tecnologia, eu vou assistir tutorial, um ajuda o outro, a gente entra na plataforma, cai plataforma, gravamos as coisas, o vizinho tá gritando, o cachorro tá latindo, o bebê tá chorando. Então, a gente entrou nesse contexto todo. E quando a gente fala de alfabetização, então, eu sou professora alfabetizadora, eu alfabetizei a minha vida toda. Eu comecei aos 14 anos, quando eu fiz magistério, e o duro do magistério é que entrega a nossa idade, né? Eu fiz magistério e eu fui fazer o magistério porque ter um professor na minha família
era algo muito valoroso. Então eu lembro dos meus pais dizendo, não, vai ser professora, porque ninguém podia pagar um curso de medicina. Então o professor, ele tinha o mesmo valor que o médico. E até hoje meus pais falam com muito orgulho, essa é minha filha professora. Então, ser professor é uma coisa que eu entrei aos 14 anos, as pessoas falam que fizeram magistério. Eu entrei aos 14 anos no magistério e em seguida fui bater de porta em porta para poder dar aula. Primeira coisa que as pessoas dão pra gente é ser auxiliar de classe. Então, eu também fui auxiliar de classe. E logo em seguida eu peguei uma turma de maternal. E essa turma de maternal chorava absurdamente, absurdamente. E eu não sabia o que fazer com essas crianças tão pequenininhas. Eu comecei a brincar, a trabalhar com o lúdico de uma forma até intuitivamente, sem saber de todos os benefícios do lúdico, da brincadeira. Então hoje eu sou autora de vários livros na área da educação, sempre voltado para o lúdico. Os cursos que eu dou no CIESP são sempre voltados para o lúdico, alfabetização lúdica. A gente vai trabalhar, temos o curso de produção de texto no CIESP, gente, que tá muito lindo, um chuchuzinho, também voltado para a ludicidade. A matemática também no CIESP, dia 14, se eu não me engano. Um é dia 10, outro é dia 16, aí vocês entram no CIESP e vêm lá para poder fazer o curso, tá? Eu falo que é curso virtual com gostinho de presencial. Então, e aí eu assumi uma turma de maternal que choravam muito. Em seguida, eu fui dar aula para o 4º ano, que na verdade, né, antigamente nós tínhamos uma outra nomenclatura. E depois eu peguei um 1º ano. Então, essa turma de 1º ano, eu tinha 42 alunos e nessa turma a gente alfabetizava na 1ª série e não na educação infantil, tá? Então, a alfabetização ela acontecia na 1ª série, que hoje seria o 2º ano. Então, eu peguei essa turma, eu tinha 42 alunos e alfabetizava pelo método silábico. Quem lembra da Caminho Suave, tá? Eu não sei se vocês foram alfabetizadas pela Caminho Suave, mas era mais ou menos isso. Então, quando eu comecei no processo de alfabetização, eu fazia com as minhas crianças um processo de B com A, Bá, L com A, Lá, e abre a cabecinha deles e toma, que as letras eram muito simples, porque eu sou uma pessoa letrada, vocês são pessoas letradas, então era algo muito simples. E eu alfabetizei, eu falo que eu consegui, eu sou muito feliz por isso, porque eu alfabetizei a minha vida toda por todas as metodologias que vocês possam imaginar, tá? Desde o silábico, desde o construtivismo, de um processo, gente, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu cheguei até a fazer curso que chamava Onde Está o Patinho, que era um método global. Então, assim, gente, vocês estão falando que vocês foram alfabetizadas pelo Caminho Suave. E aí, dentro desse processo todo, o que me chamava a atenção é que algumas crianças ficavam para trás. E eu achava, né, na minha, não sei se eu posso dizer uma inocência, mas eu acreditava que era a falta de vontade dessa criança, que ela não conseguia ser alfabetizada porque ela não queria. Isso, gente, isso eu tô falando há muito tempo atrás, hein? Olha, eu estou dentro da escola há 32 anos. E eu não consegui entender na cabecinha deles, era copiar, copiar, copiar. Então eu achava que quanto mais eles copiassem o Babebibobu, mais eles estariam aptos a aprender a ler e escrever. Então eles tinham que fazer a letra redondinha, cobrir pontilhados, e algumas crianças ficavam para trás. E isso começou a me incomodar muito, tanto que depois, quando eu acabei, né, o magistério e eu fui fazer educação física, fui fazer pedagogia depois, hoje faço neuro, faço mestrado em intervenção psicológica, a gente começa a entender que a alfabetização no cérebro não é algo simples, tão simples quanto a gente acha, porque para nós é muito fácil. Mas olha só, tá aqui escrito fonológico, como assim você não entende que é FO da FO? Não é assim, gente. O nosso cérebro não foi preparado para a alfabetização. O nosso cérebro, ele é um cérebro lá ainda da pré-história, né? Nós fomos preparados para quê? Para a manutenção do corpo,
pro frio, pro calor, pra comunicação. Mas a alfabetização, a leitura escrita, ela é algo criado pelo homem. E se ela é algo criado pelo homem, não é tão simples. Imagine, gente, se eu chegar aqui pra vocês agora e eu vou, no final da live, eu vou fazer umas coisas, eu gosto de provocar vocês. Eu vou contar uma história muito linda. Então, assim, não vão sair daí, porque se vocês vão perder a minha história. Uma história que quem já fez os meus cursos já sabe, eu já contei essa história, mas é uma história, assim, que é muito encantadora. Então, ou seja, para essas crianças que estavam no processo de alfabetização, quem estava é muito simples. Só que quando nós aprendemos, a gente fala, nós somos letrados. Ok, que fácil. Mas para essa criança, não. Como eu havia dito, se eu chegasse para vocês hoje e falasse, gente, eu vou explicar para vocês mandarim, ou então grego, com todos aqueles símbolos, vou um pouco mais além, né? Chinês, japonês, que tem todos aqueles ideogramas. O que vai acontecer com vocês hoje, com maturidade, na metade da live? 5 minutos de live, vocês estão, indo embora e dizendo, Renato, que live chata. Então, imagine, gente, para uma criança que você tenha que colocar os símbolos e dizer para ela que aquilo tem significado. Como assim significado? Eu gosto de um livro que é O Menino que Aprendeu a Ver, da Ruth Rocha, tá? Se vocês puderem ler, leiam. E um que chama Galileu Leu, que conta a história também de um menininho que ele queria aprender a ler, ele não conseguia aprender a ler e ele não se achava capaz disso. E onde eu quero chegar com tudo isso, gente? Eu acho que dentro desse mundo que nós estamos vivendo, de isolamento social, a série que mais me preocupa é o primeiro ano. Por 2 motivos. Primeiro, esse primeiro ano, gente, ele é o nosso antigo pré. Percebam que são crianças de 6 aninhos, tá? Eles estão preparados para o processo de alfabetização? Neurologicamente, sim, tá? Por quê? Porque quando as crianças elas entram no processo de alfabetização, há uma mudança no córtex temporal esquerdo. Então, há mudança, gente, há mudanças cerebrais. Quando a gente aprende a ler e escrever, nós temos mudanças cerebrais. Inclusive, o corpo caloso, que é uma área que separa o hemisfério direito do hemisfério esquerdo, ele fica mais desenvolvido. Então percebam que há uma modificação cerebral na leitura e da escrita, só que não é tão simples assim. Então, dentro desse processo de pandemia, de isolamento, a série que mais me preocupa é o primeiro ano. Então, muitos professores me questionam, me perguntam, Renato, o que eu vou fazer com essas crianças? Por quê? Porque a gente tem que entender que nós temos 2 momentos, a alfabetização e o letramento. É muito difícil, gente, nós queremos e aí eu vou defender um pouquinho as famílias, tá, gente? Um pouquinho não, tantão. Porque assim, como é que a gente quer colocar para as famílias a responsabilidade, entre aspas, não tô falando responsabilidade da família ajudar, de acompanhar, não é isso. No processo de alfabetização. Se nós, se vocês que acabaram de se formar, fazem 4 anos de pedagogia, saem da pedagogia e não estão preparados para o processo de alfabetização. Eu conheço, gente, muitos professores que saem do curso de pedagogia e não estão preparados para alfabetizar. O professor alfabetizador, ele é um professor ímpar. Eu acho que ele é único dentro da escola. Eu conheço os professores brilhantes que dão aula para o 4º, para o 5º ano, para Fundo 2, para médio, mas não para o primeiro ano, porque é um processo que requer muita atenção e que você tem que saber que hipótese silábica o seu aluno está para fazer com que eles avancem, tá? Eu tô vendo aqui as pessoas falando que a pedagogia não prepara para a alfabetização. Não prepara. Então, como é que nós, professores meros mortais, queremos passar isso para as famílias? Percebam, gente, que não dá. Nós acabamos desgastando as famílias, um estresse. Nós não podemos esquecer, gente, que as famílias estão passando pelos mesmos problemas que nós.
Muitos pais perderam os empregos, talvez tenham perdido gente da família com Covid. Vocês pararam para pensar isso? Pode ser que essas crianças tenham perdido avós, pessoas que estejam do lado deles ou que estejam passando por isso. Então, o pai, ele tá dentro de casa trabalhando, se ele não tiver, tá se reinventando para o trabalho. A mãe também. Essa criança de 6 aninhos está assistindo aula online, e aí eu vou contar, se ninguém fez a pergunta ainda, quanto tempo uma criança tem que ficar à frente à tela, porque todo mundo faz essa pergunta. E além de tudo isso, gente, às vezes tem um irmão mais velho que está usando. Ninguém, gente, de verdade, quais são as famílias que têm possibilidades de ter, por exemplo, 4 computadores dentro de casa? Vamos pensar, penso na minha família. Tá? Eu tenho 2 filhas que estão fazendo aula, eu tô dando aula, meu marido tá trabalhando. Que família que tem 4 computadores dentro de casa? Então, às vezes não, gente, nós temos que pensar em como a gente pode amenizar essa situação sem ter perdas pedagógicas. Em que sentido no processo de alfabetização? Lembra que eu falei para vocês? A alfabetização é uma coisa, letramento é outra. Saber que hipótese silábica o seu aluno está remotamente é impossível. Até mesmo porque tem famílias e famílias. Tem famílias que interferem. Eu tenho ouvido relatos de professores das famílias interferindo no processo. Estão dando as respostas para as crianças. Não, essa criança não vai avançar. Então, é difícil, gente? Muito difícil. É muito difícil. Porém, a gente precisa tomar alguns cuidados de como é que a gente pode fazer com que essa criança possa avançar no letramento. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês, tá? De novo, gente, todo mundo que já me ouviu já deve ter falado, Renata, você já falou isso 500 vezes. Quem já assistiu as minhas lives aqui pelo Ciesp ou as minhas lives no meu Instagram, sabe o que eu falo. Gente, não queiram cumprir livro didático e apostila nesse tempo. Não dá, tá bom? Não dá. Vamos cuidar do emocional das nossas crianças. Vamos fazer uma aula. Temos que dar aula remota? Temos. Ok, temos que dar essa aula remota, tá? Mas vamos fazer uma aula remota diferente, mais lúdica, mais interativa. Eu tô vendo vocês falando aqui, muitas famílias respondem por eles nas aulas. Não pode, porque isso que vai acontecer, eu vou prejudicar, os pais precisam entender que eles vão prejudicar os seus filhos fazendo interferências. E quando a instituição exige a ANIC, né? Eu vou falar de verdade, gente. Quando a escola assume seu papel de escola, qual é o nosso propósito quanto escola e quanto professores? Não é educar com qualidade? Se é educar com qualidade, pra que eu vou pôr crianças de 6 anos na tela durante 4 horas? Pensem comigo. Vocês tentando alfabetizar e dizer assim, vá lá. Gente, o professor alfabetizador é tudo doido, né? Eu sou assim. Ainda mais porque eu vou pela neurociência e eu me encontrei muito na alfabetização fonética, porque eu acho que é um caminho muito bom. Vocês podem discordar de mim, mas a alfabetização fonética, ela é o toque de mágica, tá? Gente, é isso. Conversem com as famílias. Conversem com a instituição. Gente, as crianças não podem ficar 4 horas frente à tela, por melhor professor que você seja, tá? A tela, a gente vai ter que dar aula remota? Vamos ter que dar aula remota. Ok, a gente já sabe disso, já estamos adaptados a isso, já passou aquele tempo que a gente tinha que se adaptar. Então, que a gente possa avançar na construção do sistema de leitura e escrita. Gente, nem filme de Hollywood prende uma criança 4 horas. Se você vai ao cinema com uma criança de 6 anos, você pode assistir o melhor filme da Disney. Ele tem música, ele tem interação, a criança vai levantar, quer ir no banheiro, quer pipoca, levanta, ela não para. Como é que a gente quer que essas crianças fiquem 4 horas, né? Então, assim, já é a minha primeira resposta aí, não dá, gente. Primeiro ano tem que ter um horário reduzido. Na verdade, educação infantil também, aí a gente tem mais 1h30, Tatiana,
eu acho que tá de bom tamanho desde que você interaja muito com essas crianças. Mais que isso, não dá, tá? Não tem como, porque as crianças vão ficar sobrecarregadas. Gente, eles estão passando por um estresse terrível, tá? Gostaríamos que todos os gestores e mantenedores deveriam assistir essa live. Vai lá, corre, chama o coordenador. Eu falo, gente, porque eu sou coordenadora há mais de 25 anos. Eu trabalho na coordenação pedagógica. E eu sempre falo para os meus professores, quantidade não é qualidade. Quantas vezes a gente pega a apostila e eu, quanto coordenadora, eu olho para aquela folha e falo assim para o meu professor, essa folha você não vai dar. Nossa, mas por quê? Porque não vai fazer diferença na vida da criança. Isso não vai garantir aprendizagem. Gente, percebam que a alfabetização, ela é isso. Selecionem o que é mais importante. Se ele não sair do primeiro ano sabendo que existem animais terrestres, aéreos, aquáticos, se a planta tem raiz, caule, flor, fruto, deixem. Ele vai recuperar isso depois. A gente tem que se concentrar em contar histórias. E aí eu falei pra vocês que eu ia dar dicas, tá? Em contar histórias pra essa criança. Conta uma história, para na metade, deixa o resto pro dia seguinte. Eu amo contar histórias. Quem já assistiu os meus cursos pelo CIESP ou por outros locais, eu conto muitas histórias pros meus alunos. Muitas histórias. Nós temos um projeto de contar histórias desde a educação infantil, gente, até o Fundamental 2. Quando a gente conta histórias, a gente estimula áreas cerebrais que só um outro aspecto compete com ele. Adivinhem só, contar histórias, ouvir histórias e o brincar. São os únicos 2 pontos, que é o top máximo da neurociência. É onde eu produzo sinapses, neurogênese, onde meus circuitos estão todos conectados. Então, assim, contem histórias para essas crianças. Contem. Depois que você contar a história, só contei história, para por aí, não. Conta história, explora aquela história. Começa uma história, para a história na metade. Isso é aula interativa. Então, não podemos fechar os olhos e dizer que nossa, eu estou na tecnologia, olha que legal, que bacana. Tá nada, mudamos só a ferramenta, lousa e giz e tela de computador, porque as aulas ainda estão tradicionais. O professor é o detentor do saber e a criança ouve. Então, nós só invertemos. Piorou um pouquinho, né? Porque ainda você nem interage. Mas também nós não podemos dizer que a educação que a gente tinha antes tava às mil maravilhas, tá? Cuidado aí. Alguns professores estão colocando algumas situações como se nós tivéssemos a melhor escola do mundo antes, pré-pandemia. Não tínhamos. Nós estamos, segundo o PISA, entre os 20 piores países na linguagem. Então quer dizer que a escola que a gente tinha também não era a melhor escola. Então não vamos falar da tecnologia, do celular, porque a gente já não tinha uma escola boa de qualidade. Então já ficava aí bem a desejar. Então assim, conta história e, por exemplo, não fala o título da história. Deixem eles criarem essas histórias. Então eles vão perguntar, mas gente, conta a história e pergunta. E aí, pessoal, como que pode chamar essa história? Ninguém percebeu que a professora faltou alguma coisa nessa história, hein? Faltou o título. Falem com as crianças qual é o gênero literário que vocês estão contando. Quando eu dava aula para o primeiro ano, eu já não dou aula mais para o primeiro ano, mas eu tive uma turma de primeiro ano, assim, sabe aquela turma que eu acho que vocês nunca tiveram? Uma turma muito danada, que mal podia parar sentado, que eles mal conseguiam segurar no lápis. Eu falei, eu não vou conseguir alfabetizar essas crianças, vai ser um desafio. E eu consegui ganhar essas crianças através das histórias. E eu fui construindo com eles histórias, né? Quem já ouviu as minhas lives ou quem já viu os meus livros, é a Centopeia Literária. Então, todos os meus alunos já passaram pela Centopeia Literária. O que é essa Centopeia Literária? Isso vocês podem fazer em tempo de pandemia. Eu fiz um círculo
e coloquei o rostinho da centopeia e grudei na parede. Toda a história que eu contava, eu colocava o título da história e formava outro círculo. Então, não sei se vocês conseguem imaginar, eu não tenho ela aqui, poxa, eu podia ter deixado para vocês verem a foto. Quem tem meu livro, tem a foto no meu livro. Então, eu tenho lá, eu vou construindo o corpo da centopeia conforme eu vou contando as histórias. E aí, essa turma, que era uma turma muito agitada, façam, gente, depois manda as fotos pra mim da centopeia literária, tá? As pessoas fazem e depois me mandam fotos. Renata, eu fiz a centopeia. Então, as pessoas estão falando que já viram a minha centopeia. E aí, as crianças vão contando quantas histórias. Estou fazendo a centopeia, olha que legal, muito bem, gente. Faça a centopeia literária. E aí, as crianças, eu lembro que um aluno começou a crescer minha centopeia, e eu comecei a acalmar essas crianças, trazê-las para a alfabetização, para o letramento. E eu lembro até hoje, gente, de um aluno que ele falou assim pra mim: Pro, será que a gente chega no número 100? Porque 100 é um número grande para o primeiro ano, né? E eu cheguei no final do ano, gente, com mais de 130 livros lidos para esse primeiro ano. Então, assim, gente, incentivem as crianças a lerem, contem histórias por capítulos, parem a história na melhor parte, tá? Parem na melhor parte, sejam a Sherazade das Mil e Uma Noites. Meus alunos me chamam de Sherazade porque eu paro na melhor parte. E quando eu não paro na melhor parte, eu dou um jeito de parar na melhor parte. Então, às vezes, até a próxima parte da história, não tem quase nada de alegre, de suspense. Mas eu falo, gente, vocês não imaginam agora o que ela aprontou. Pronto, parei aí a história. O que vai acontecer com essa criança? Hoje eu conto histórias para os meus alunos e eu tô contando um livro. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Ele chama Pipi Meia Longa, tá? Da Companhia das Letras. Eu não tô com o livro aqui, eu ia mostrar pra vocês a capa. E eu tô contando pra eles. Gente, dá pra contar pra terceiros anos. E eu paro na metade a história. E acabou a aula hoje, eu tava tô com aula emergencial também, né? Na aula remota. E eu parei na melhor parte. Lógico que pode nem ser a melhor parte, mas eles começaram a gritar, abriram os microfones. Não, professora, eu falei, mas já acabou a aula. Não, professora, mais um pouquinho. Por quê, gente? Porque o cérebro gosta disso, de estímulo. Terminem a aula com aquele gostinho de quero mais. A live vai ficar gravada? Vai, gente, no YouTube do Ciesp, tá bom? Vai ficar gravada. Aí aproveitem e mostrem lá pra todo mundo que vocês querem mostrar. Então, gente, é isso. Contação de histórias é maravilhoso. Inventem histórias. O professor é super criativo. Só que você não pode contar a história por contar. Quando eu falo, quem me conhece sabe, eu falo lúdico pelo lúdico, não funciona. Lúdico tem que ter objetivo. Contar histórias tem que ter objetivo. Então, qual é o objetivo? Perguntem, deixem as crianças falarem. Eles precisam falar. Vamos inverter o jogo, deixa essas crianças falarem. Eles já estão passando por um problema muito complicado. Eles estão privados de brincar, eles estão privados de ver os amigos. Então, assim, por melhor professores que nós somos, gente, nós não somos youtubers, já falei milhões de vezes. O professor não é youtuber. Infelizmente, nós aprendemos a dar aula presencial, com todas as dificuldades. De aluno levantando, você pede para sentar, abre a página, ele pergunta que página que é mesmo? Né? Cai o estojo, esparrama tudo, primeiro ano adora, né? Eu nunca vi. Eles não fecham o estojo cai, esparrama lápis por toda a sala, e aí ele não acha bem o lápis vermelho, e ele quer o lápis vermelho. Não é assim, gente, na sala de aula? Então, se dentro de uma sala de aula, de alfabetização, nós temos 4 horas, só que essas 4 horas são divididas em interação. As crianças vão para o parque, vão para o lanche, elas interagem com o colega, você faz duplas de acordo com a hipótese silábica. Dentro de um ambiente remoto, você perde esse momento. Então, nós não podemos passar para as famílias essa sobrecarga. Ok, gente? Ficou claro quanto a isso. Mas podemos sim orientar essas famílias a dar um gás no letramento. E como é que essas famílias podem dar um gás nesse letramento?
contando histórias, isso é muito bacana. Então, você determina um dia. Gente, não sobrecarreguem a família, tá? Por favor. Eu sempre conto essa frase. Uma mãe me mandou faz um mês e um pouquinho, desesperada. Ela falava assim: Renata, eu preciso preparar o material do meu filho um dia antes da aula, porque a professora pede isso, pede aquilo outro. Não, gente, calma. Então, assim, separe, faça um planejamento. Por isso que a gente fala de planejamento. Nós temos que planejar o nosso trabalho. Então, por exemplo, na sexta-feira, põe pra sexta, porque aí o pai tem o sábado, o domingo. Na sexta-feira vai ser o dia, a lição de casa vai ser o dia de contar histórias. Esses pais vão contar histórias para os seus filhos. Não precisa ser histórias de livros. Podem ser histórias, gente, aqui ó, de memória. Olha a nossa memória. Então, quando a gente trabalha com histórias, a gente estimula a memória inclusive afetiva, tá? Não só memória de linguagem, de repertório, memória afetiva. Lembrem-se de pessoas que contavam histórias para vocês. Volta aí na memória. Se vocês quiserem colocar, gente, tem um monte de perguntas, eu vou responder, tá? Guardem, vejam quem contava histórias para vocês. Era uma pessoa muito especial. Seu avô, sua avó, sua mãe, uma professora. E quando a gente conta história, a gente estabelece vínculos. As pessoas estão colocando, amava ouvir histórias. Eu ouvi histórias do meu avô, que ele ouvia, e meu avô nunca foi pra escola. Eu adorava ouvir essas histórias. Então, deixem esses pais contarem histórias para os seus filhos. E na aula seguinte, abre uma roda de histórias virtual. Deixa eles falarem. Olha, professora, minha mãe contou esse tipo de história, meu pai contou. E aí eles podem desenhar essa história que eles ouviram da família. Eles podem arriscar a escrita espontânea. Então, um dia pode ser da história, tá? Outro dia pode ser da culinária. Gente, mas não é para fazer um bolo maravilhoso, recheado, nada disso. Vai acompanhar a alimentação, seja o arroz, seja o feijão. Então, as crianças vão começar a anotar os ingredientes para fazer um arroz. O que vai? Arroz, eles escrevem lá, tá? Alho, óleo, e depois eles vão interagindo com vocês. Outra coisa importante, gente, para a alfabetização nós temos que trabalhar, quem me conhece sabe, com motricidade. Existem artigos científicos, gente, tudo que eu falo são artigos científicos, tá? É a minha experiência também de todos esses anos, mas são artigos científicos. Foi feita uma pesquisa muito grandiosa em Londres, onde eles analisaram várias crianças e descobriram que uma descoberta que não é tão descoberta assim, que a grande 70% das crianças que têm problema no processo de alfabetização são falhas motoras na educação infantil. Olha a importância da educação infantil. Então essa alfabetização, gente, ela não pode começar especificamente no primeiro ano. Ela começa na educação infantil com vivência motora, com correr, com pular, com organização espacial. Aí eu quero que meu aluno de primeiro ano escreva numa linha assim. Como, gente? Que ele copie da lousa. Nós estamos queimando etapas. Aos 6 anos, as crianças já estão prontas. 5, 6 anos, elas já estão prontas neurologicamente para ingressar no processo de alfabetização, tá? Então lembra que eu falei, gente, alfabetização é uma coisa, letramento é outra. O que a gente vai estimular em casa nesse tempo de isolamento social? O letramento. Com cantigas, com com histórias, com culinária. Outra coisa bacana, outra dica bacana para vocês, porque a gente precisa ter memórias para poder ter alfabetização. Memória auditiva, memória visual e memória perceptiva, tá? Que é a sensitiva. Todos esses são 3 combinações. Nenhuma criança se alfabetiza com uma combinação só. A gente tem que ter 3 combinações: percepção visual, auditiva e a sinestésica. Então eu posso, num dos momentos, as pessoas estão falando, ufa, que alívio, ai que bom, gente, que alívio, né? Então o planejamento de vocês estão adequados à roda de leitura. Muito bem. Então, num do outro dia, você vai pedir para as crianças selecionarem uma foto, qualquer foto. Deixem eles falarem sobre a foto.
eles falam sobre a foto, eles arriscam a hipótese silábica pela foto. Tudo que tem na foto, o que eles façam eles descreverem a foto. Então, essa é uma dica. Outra dica que vocês podem fazer nesse momento gostoso: peçam para as crianças, com antecedência, separar um brinquedo. O brinquedo que eles mais gostam, o brinquedo preferido deles. Gente, eles vão amar mostrar o brinquedo para os amigos, tá? Então, assim, deixa eles mostrarem. Aí eles mostram os brinquedos para os amigos. Conversa com as crianças sobre o brinquedo. Quem te deu? Tem nome o seu brinquedo? Não tem nome? Vamos desenhar sobre esse brinquedo? Escreve alguma coisa sobre esse brinquedo? Arrisca. Deixa eles arriscarem. Então, a gente vai ter que trabalhar o letramento com as crianças. Tudo bem? Vou parar um minutinho, vou respondendo e a gente continua. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver as perguntas. Como ter seus livros? Pode passar o nome? Gente, entra no meu Instagram, renataaguilar.educadora, tá? Tem os cursos que eu dou pelo Ciesp e tem outros cursos também que eu tô dando, ok? Então, pode entrar lá, tá? Eu uso o conteúdo da apostila e adapto, fazendo uma aula mais lúdica, legal, isso mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais nomes de livros que vocês querem contar histórias. Vou falar algumas, tá? Algumas dicas pra vocês. Gente, tem livros muito bons em PDF que as editoras disponibilizaram. Olha que bacana. Tem livros ótimos. Se vocês não tiverem, pode me pedir, tá? Às vezes demora um pouquinho pra responder. Vai no meu Instagram, pede lá pelo direct, né? A gente tem ainda, eu tenho um pouquinho de dificuldade isso. E vocês colocam aí. Fixar meu endereço na tela. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. renataaguilar.educadora, tá bom? E os cursos do Ciesp, eu vou dar um curso de produção de textos de educação infantil ao 5º ano no Ciesp, no dia 10 ou 16. A gente vai ter uma live e depois, em seguida, nós vamos ter o curso, tá bom? Façam a inscrição, as inscrições já estão abertas aí pelo Ciesp, tá bom? Renata Aguilar, que vocês estão pedindo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tô conseguindo, gente. Alguém colocou aí pra mim. Obrigada, gente. Tá. Valeu aqui, ó. Parou tudo. Aí, tá bom? Isso. Alguém colocou lá em cima. Então, vamos lá. E aí, voltando, né, ao nosso trabalho aí de alfabetização. Então, outras dicas que a gente pode fazer com essas crianças em tempo de pandemia. Então, a foto é bacana, a música é legal, história é legal e a culinária é legal. E eu trouxe para vocês algumas sugestões de jogos que dá para ser feito tanto em pandemia quanto automaticamente no dia a dia. O que eu fiz? Eu trouxe aqui para vocês. Eu peguei e montei um quebra-cabeça silábico, tá? Dá para vocês verem? E aqui eu coloquei as sílabas. Então, como é que a criança ela vai brincando? Então, eu coloco uma. Você pode colocar na tela para as crianças. Você põe uma ficha. Vocês estão vendo que ela tem 4 pontas. E aí você vai pedir para a criança. Eu faço com encaixe, tá? Mas que palavras que eu posso formar que tenham essas sílabas? Não necessariamente precisam estar no início das palavras. Porque nós, professores alfabetizadores, às vezes a gente acha que as crianças têm que estar... que palavra começa com lá? Não! O lá pode estar no meio das palavras. Então, eu posso fazer e aí eles vão montando. Dá pra ver aqui, olha. Lá. Então, tem várias fichinhas que eles vão montando, tá? E você vai construindo com as crianças. Então, é um jogo. O pessoal tá me pedindo dicas de livro. Gente, a Brinkbook tem livros muito bons. Gosto muito dos livros da Brinkbook. Tem o caso da lagarta que tomou chá de sumiço. Eu acho muito legal. O aniversário do seu alfabeto, também bem bacana, da editora Cortez. Eu acho ele incrível. Tem um que chama As Marias,
que fala também de uma menininha que queria aprender a ler e a outra não queria ir para a escola. Tem um trabalho legal. Tem o meu livro de literatura, que é O Reino das Letras. Também sugiro, gente, um livro muito bom para a alfabetização, que dá para ser adotado. Que ele conta a história de uma rainha que ela vive sozinha num castelo. E aí chega uma vovó. E essa vovó transforma todo o castelo e as letras vão surgindo. Outro livro que eu gosto bastante de literatura que vocês podem estar adotando para o primeiro ano, que é como, deixa eu lembrar o nome, da editora Arbra, com todas as letras. É bem bacana também, tá? É um menininho que ele gosta de contar histórias, ele gosta muito daquele livro. E aí o livro uma vez cai no chão e as palavras se perdem e ele fica desesperado. Então é um livro bacana que dá para vocês fazerem também, tá bom? Então essas são algumas dicas que eu tenho de livro. Tenho alguns livros que eu gosto muito para o processo de alfabetização, que são livros que trabalham com personagens. Isso vocês podem fazer em tempo de pandemia. Separem livros, por exemplo, que fala só sobre lobo mau. Essa idade, eles gostam muito disso. Então eu tenho Chapeuzinho Vermelho, eu tenho... Quem vai fazer meu curso de produção de texto pelo CIESP, eu vou mostrar a tabela de produção sobre o lobo. Nós vamos falar sobre o lobo. As pessoas estão colocando aqui o Grúfalo, é legal também, do Gigante. Tem muitos livros bons, tá? Gente, livros bons. Cuidado, selecionem livros bons para as nossas crianças. Então, uma sugestão que vocês podem fazer para trabalhar até projetos, a questão do lobo. Então, contem, por exemplo, num dia, história da Chapeuzinho Vermelho. Só que vocês vão destacar, gente, o lobo mau, tá? Esquece toda aquela história. Então, vamos destacar o lobo. Como é esse lobo? Onde se passa a história? Ele é mau? Ele é bom? Então, aí você começa o local que se passa a história, o personagem principal. Vocês vão vindo, a gente constrói um gráfico e uma tabela com as crianças. No outro dia, você vai contar a história dos 3 porquinhos. De novo, você vai destacar quem? O lobo mau. No outro dia, tem muitos livros de histórias de lobos. Tem aquela verdadeira história dos 3 porquinhos, gente, que é incrível, da Brink Book. Outro livro também que eu indico para as crianças. Então, você começa a trabalhar sistema de comparação. Então, o processo de alfabetização, gente, vocês percebem que tem que ser muito além da cópia, da grafia. A cópia e a grafia é em segundo plano. Não que eles não vão copiar, não que eles não vão ter a grafia, mas este não é o momento para isso, tá? O momento agora é a gente explorar esse letramento, fazer com que eles construam linguagem, com que eles tenham repertório. Deixa eu ver aqui, gente, que tem mais um monte de pergunta, eu vou tentando responder. Deixa eu ver aqui. A verdadeira história dos 3 porquinhos, isso. Eu fiz a história do lobo mau de gripe, meu Deus. É a história dos 3 porquinhos. A verdadeira história dos 3 porquinhos, que fala sobre que ele tá muito gripado. Coitado, né? Que ele não esteja com coronavírus. E que ele tá muito gripado e ele tá fazendo um bolo pra vovó dele. Então, percebam, gente, que dentro de uma história vocês podem explorar o processo de alfabetização e de linguagem. Eu não gosto muito de listas de palavras, porque às vezes fica algo mecânico. Eu gosto mais que as crianças construam a linguagem, que elas construam e percebam os sons das letras. Porque assim, para o processo de alfabetização, as crianças têm que ter consciência fonológica, tá? Não dá para poder querer alfabetizar sem as crianças terem a consciência fonológica. Aí o que acontece? A gente tem de novo um funil dentro da escola. Aquela criança que não precisa da nossa ajuda para poder ser alfabetizada, que eu brinco que você assoprou, a criança aprendeu, mas não é essa a realidade que nós temos. Nós temos muitas crianças aí que precisam do nosso trabalho, tá? Outra coisa que eu trouxe para vocês aqui. Eu fiz... Gente, não dá para alfabetizar sem trabalho de letras móveis. Todas as crianças têm que ter acesso às letras móveis. Se não tiver, construam, porque a alfabetização ela é em cima disso, tá? Então eu tenho aqui, olha, eu fiz de EVA e eu coloquei as letras no EVA. Então eu conto histórias para eles onde essas letras elas dão as mãozinhas. Então isso é bacana, porque as crianças têm que entender
E aí nós temos que tomar cuidado quando a gente alfabetiza muito pelo tradicional, porque as crianças não conseguem entender, por exemplo, a palavra lua. Ela acha que está faltando uma letra, porque o tradicional é tanto assim, L com U, lu. Então, não pode ser assim. A gente tem que construir a consciência fonológica. Ele tem que entender que lá é a mesma coisa do lá, do lê, do leão, da lua, da laranja, que vem o mesmo som. Por isso que na alfabetização a gente tem que construir essas consciências fonológicas. E construção de consciência fonológica acontece lá na educação infantil, com rima, peão, balão, né, canção. Deixem com que eles criem. Essa é uma outra dica que vocês podem fazer com as crianças também, tá? Então, eu trouxe aqui pra vocês, essas são as minhas luvas. Quem fez já curso meu de alfabetização, eu trouxe alguns dos materiais, não todos, tá? Que é a minha luva de alfabetização. Ah, então eu fiz, ó, tecido, a letra tá em feltro e a criança coloca aqui e ela vai formando as palavrinhas, os sons, tá? Então, são dicas e sugestões que eu trouxe pra vocês. Tem uma outra também que dá pra vocês, dá pra construir alfabeto móvel, gente, com tampinha e com caneta de retroprojetor. Olha que bacana, pedir para eles guardarem as tampinhas e eles construírem. Isso aqui, eu também, é um outro momento de alfabeto móvel. O que eu quero mostrar para vocês, gente, que o alfabeto móvel, ele tem que existir na vida do processo de alfabetização, tá? Então isso aqui, ó, são fichinhas simples de EVA e eu coloquei as letrinhas nesse processo, bom? Então, são algumas sugestões que eu trouxe para vocês, mas eu tenho outros. Dá para fazer com pregador também, dá para fazer com muitas coisas, né, gente? O alfabeto móvel é maravilhoso aí. Depois no meu YouTube, entram lá que tem uma caixa de alfabetização que vocês também podem construir com as crianças, tá bom? Deixa eu ver aqui. Outras dicas aqui para vocês. Montar quebra-cabeça. Muito bacana também, que vocês podem trabalhar com as crianças nesse processo. Então, eles montam quebra-cabeça. Gente, não é quebra-cabeça pronto. Lembra que você contou a história? Que legal. Você acabou de contar a história e você vai fazer o que com o seu aluno? Vai pedir a eles que desenhem, façam o desenho daquela história, escrevam alguma coisa. Vira ao contrário. Deixa eles façam os traços, recortam e eles vão ter o próprio quebra-cabeça. Então, percebam, gente, que essas são dicas que você vai ter o processo de alfabetização e também vai trabalhar a questão do lúdico, tá bom? Vamos lá, deixa eu passar mais algumas dicas aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Me perguntaram, gente, as crianças têm que aprender o alfabeto para poder ser alfabetizada? Tem, gente. As crianças precisam ter consciência do alfabeto e dos sons para a produção, tá bom? Vamos ver mais algumas perguntas. Gente, faltam 10 minutos. Como trabalhar a concentração? Gostaram do quebra-cabeça? Façam, tá, gente? É bem bacana, eles vão adorar. Porque, assim, tudo que é construído por eles tem muito mais valor do que quando a gente dá algo pronto. Às vezes eu vejo os professores de verdade, gente, se matando. Eu acho que vocês dão aula de manhã, aí vocês ficam à tarde e à noite recortando chapéu de bruxa, orelha de coelho e cocar de índio e tudo. Gente, as crianças não precisam disso. As crianças precisam de alguém que medie, que encante a aprendizagem. É isso, não é o teu chapéu de coelho, chapéu de bruxa, chapéu de fada. Isso é legal? É legal, tá? Mas não é isso que vai garantir a aprendizagem. A aprendizagem, ela depende de alguém que encante o seu aluno. E quem é que vai encantar o seu aluno? Vocês, né? Você, professor, encanta. Encanta, conta histórias para eles, cante, converse, deixe eles apresentarem os animais de estimação que eles têm em casa para os amigos, tá bom? Como alfabetizar aluno do 3º ano? Luciana. Lu, primeiro,
uma criança de terceiro ano que não tá alfabetizada, eu vou colocar um pouquinho de, né, tempero aí. Pra mim é preocupante, tá? Essa criança já passou do tempo. Para a neurociência, a gente tem uma curva de desenvolvimento. O que leva essa criança a estar no terceiro ano e não estar alfabetizada? Acho que é o primeiro ponto que vem aí, tá bom? Então, primeiro ponto. Segundo, se ele não está alfabetizado, como é que você vai buscar essa alfabetização? Vai tentar buscar o lúdico, mas investigue atrás. Porque assim, uma criança de 9 anos que não está lendo e não está escrevendo, tem algo errado com essa criança. Tá? Nós temos que parar. Gente, professor não é super-herói. Nós não vamos salvar o mundo, tá? Mas nós podemos encantar o nosso aluno para a aprendizagem. Bom, nós não vamos salvar tudo, mas a gente pode encantar. E a gente encanta quando a gente... Eu falo, gente, professor, é aqui, ó, é pulmão. Eu não sei vocês, gente, mas eu dou aula, eu saio de lá, eu chego assim e termino com os cabelos todos embaralhados. Porque você vai, você volta, você estica, você levanta, você... eu tô sentindo muita falta disso. Até o meu corpo tá pedindo. Porque a gente fica o tempo todo em pé. Então, alfabetização remota é possível? Não. A gente vai... Letramento remoto é possível? Sim. Tá? A gente precisa buscar esse eixo, esse lúdico para fazer. Porque querer que as famílias descubram onde estão as hipóteses silábicas, nem nós, professores, descobrimos. Nem nós. Quantas vezes vocês não se deparam? Letra cursiva. Gente, vou falar da letra cursiva, tá? Quantas vezes você se depara com um aluno e você fala assim, meu Deus, que hipótese silábica ele tá? O que eu vou fazer para ele poder avançar? Como é que vocês querem que os pais façam isso? Tá? Não dá, gente. Vamos investir no letramento. Investe que eles vão conseguir. Alguns mais, outros menos. E no retorno, primeira coisa de retorno, gente, nós vamos ter 2 tipos de crianças, tá? Nós vamos ter uma criança que o pai ajudou, que investiu aqui. E nós vamos ter um grupo de crianças aqui. Olha o nosso replanejamento aí, em saber em que momento a gente vai equalizar isso. E se é que nós vamos conseguir este ano, tá bom? Então vamos manter o pé no chão, vamos cuidar do emocional das nossas crianças, o conteúdo a gente resgata depois e vamos trabalhar com letramento, tá bom? Letra cursiva, Zip Duarte, é interessante? Sim. Vou falar para a neurociência, tá bom? Porque como eu sou neurociência pura, amo neurociência, estudo muito, letra cursiva é o ápice motor do ser humano. As crianças têm, mesmo que depois eles alfabetizem, eles escrevam com letra de forma, não tem problema. A letra cursiva ela é muito importante, só que não dá para fazer remoto, não tem como, porque você precisa saber como essa criança está segurando no lápis, você precisa observar, acompanhar traçado de letra, tá bom? Então precisa disso. E aí a gente vai, o ano que vem, gente, nós vamos adequando o conteúdo e vamos buscando nesse momento todo, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais algumas perguntinhas. Gente, nós temos 4 minutinhos. A partir de quantos anos a letra cursiva? Primeiro ano já dá. Só que a gente só pode trabalhar a letra cursiva se a educação infantil preparou essas crianças. Preparou como? Alinhavo, brincando na areia, percepção, recorte. Essas crianças precisam recortar, pelo amor de Deus. Professores, não recortem por eles. Professor gosta de caderno de aluno bonitinho. Aí, para facilitar e para ficar bonitinho, o professor vai e recorta tudo, tá? E cola lá. Não, deixa as crianças recortarem, recorta torto. Às vezes aperta demais a cola. Isso é coordenação motora, precisa, tá bom? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, vou falar pra vocês, a live vai ficar guardada. Você pode mostrar as luvas de novo? Mostro, tá? Olha aqui, tá? Essas são as minhas luvas. Gente, eu não sou nenhuma expert em artes, ao contrário, sou péssima, né? Faltou coordenação motora na minha educação infantil, tá bom? Gente, a live vai ficar gravada no YouTube e no Instagram do Ciesp. Se inscrevam lá. Eu tenho a história que eu vou contar, é verdade, a história. Vocês ficaram aí esperando a história, tá bom? Vou contar a história. Dá tempo ainda, dá tempo.
E aí eu tenho os cursos pelo Ciesp, produção de texto e matemática, tá bom? Depois vocês podem olhar lá. Vou contar a história pra vocês. Então, era uma vez uma menina chamada Judy, com 5 anos de idade. A Judy estava na escola e ela pediu, a professora pediu a todas as crianças que fizessem um desenho. A Judy, com muito cuidado, fez o seu desenho. Quando acabou, a Judy olhava admirada o desenho, pegou um lápis de cor vermelho e fez um círculo ao redor da família. Gente, posso combinar uma coisa com vocês? Se for fechar a live, eu encerro, salvo a live e volto terminando a história. Pode ser? Porque eu tô com muito medo. Vamos fazer assim? Vou encerrar, salvo a live e volto em seguida contando a história. Fiquem aí, senão vocês não vão saber o que vai acontecer com a Judy, tá bom? Tá? Assim a gente não perde, tá bom? Então, ó, combinado. Encerro, salvo a live e retorno. Regina, tudo bem? Nem perguntei pra Regina do Ciesp. E volto só pra contar a história, tá? Peraí. Então, fiquem aí, não saiam daí, tá bom? Vamos ficar na curiosidade pra ver o que aconteceu com a Judy. 1 minutinho.